Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, no texto Associação de Pescadores. A Associação de Pescadores era rodeada de rios e lagos cheios de peixes famintos. Os pescadores regularmente encontravam-se para discutir um convite para pescar e falavam da emoção de capturar peixes. Alguém sugeriu que precisavam de uma filosofia de pesca. Então eles cuidadosamente definiram e redefiniram a pesca e o propósito da pesca. Desenvolveram estratégias e táticas de pesca e perceberam que tinham que mudar. Alguém diz que o problema é que eles abordavam a pesca sob o ponto de vista do pescador e não do ponto de vista do peixe. Como o peixe vê o mundo, como o peixe vê o pescador, o que o peixe come e quando. Tudo isso é bom saber. Então eles iniciaram estudos, pesquisas e frequentaram conferências de pesca. Alguns viajaram para lugares distantes para estudar diferentes tipos de peixe com hábitos diferentes. Alguns conseguiram o título de PhD em peixologia, mas ainda ninguém foi pescar. Uma lista de prioridades foi publicada em todos os quadros de aviso de todas as salas da associação, mas ainda ninguém estava pescando. Uma pesquisa foi lançada para descobrir por que a maioria não respondeu à pesquisa, mas dentre aqueles que responderam, descobriu-se que alguns estavam estudando peixes, alguns fornecendo equipamentos de pesca e vários indo encorajar os pescadores. É que, com reuniões, conferências e seminários, eles apenas e simplesmente não tinham tempo para pescar. William era um novo membro da Associação de Pescadores. Depois de um movimentado encontro na associação, William foi pescar. Ele estava por dentro das coisas e pegou muitos peixes. No encontro seguinte, ele contou sua história e foi homenageado por sua pescaria. Ficou agendado para ele falar em todas as filiais da associação como ele tinha feito. Agora, por causa de todas as palestras e de sua eleição para a diretoria da Associação de Pescadores, William não tinha mais tempo para pescar. Mas logo ele começou a se sentir inquieto e vazio. Ele queria sentir o puxão na linha mais uma vez. Então ele cortou os discursos, renunciou ao cargo e disse a um amigo: "Vamos pescar?" E eles foram, apenas 2 deles, e pegaram muitos peixes. Os membros da Associação de Pescadores eram muitos. O peixe era abundante, mas os pescadores eram poucos. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Conseguiram entender o texto aí, gente? Quem é professor de verdade entende, né? O que adianta um professor ficar a vida inteira fazendo curso? A gente precisa de uma base, a gente precisa ter, né, uma estrutura para ser professor. Não adianta querer ser professor da noite pro dia. Precisa ter estudo. Mas tem cara que faz, que nem na época, né? Hoje não existe mais, mas na época que eu me formei tinha magistério. O cara faz magistério, o cara faz a faculdade de 4 anos, faz pós-graduação, 3, 4 pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado. Estuda e está lá trabalhando lá com seus alunos de qualquer jeito, porque ele não tem tempo de preparar uma boa aula. Ele tem que estudar, ele tem que se preparar, ele tem que se aperfeiçoar. Enquanto ele está ali em volta de um monte de papel, estudando, as suas aulas estão saindo uma porcaria. Porque ele não se empenha na aula, ele não se empenha no que realmente importa, o peixe, né? E aí, quando aparece aqueles que se formaram, que têm uma base e vão pescar, o trabalho aflora naturalmente. O que acontece? Por que esse que não tem mestrado, doutorado, tal, trabalha e tem resultado? E o outro que estuda tanto não tem resultado? Não estou aqui dizendo que não tem que estudar, pelo amor de Deus. Mas tem gente que é só papel, que é só diploma, só certificado. Você chega na sala desses indivíduos, é sapato de salto que combina com o cinto, que combina com a bolsa, todo na estica, e a criança passando fome na casa dela, exigindo, pedindo, né, socorro. Eu tô aqui, me vê, me enxerga, mas o seu sapato de salto não deixa você enxergar aquela criança. Então, o que adianta tanto para nada? E aí tem uma outra vertente também, questão do sistema. Faz ficha disso, faz ficha daquilo, faz isso, faz planilha, faz
Você faz o caderno de registro, você faz o diário, você entra na internet, você preenche um monte de papelada lá pela internet, você entrega a documentação na escola, você entrega a documentação na secretaria. Se você reprovar aluno, você faz relatório de cada aluno. Você tem que ter uma noção de tudo por escrito. Você faz um monte de papelada, você chega no HTPC que tem, ao invés de você falar sobre o comportamento, o desenvolvimento de algum aluno, pedir socorro para o grupo de professores, gente, eu já tentei de tudo, não estou conseguindo alcançar esse aluno. O que a gente faz para poder, né? Quando você chega a colocar um problema de um aluno numa reunião de HTPC, chega a ser piada. Porque aí os outros olham, só você que está com problema? Eu também tenho, e não sei o que lá. Mas eu tenho que preencher ficha, eu tenho que entregar relatório, tem data para entregar. Então, assim, de tanto que amassacra um professor, com um monte de papelada que a gente tem que fazer, o aluno acaba ficando de lado. Com tanto que tem de professor soberbo, que quer fazer curso, porque quanto mais curso você tem, mais você ganha, né? Porque a gente tem adicionais, conforme a gente vai mostrando o certificado. Tem professor que é só isso aqui. Ele faz falso, inclusive, ele paga certificados na internet para ele poder ganhar lá uma porcentagem a mais no salário dele. Então, nas duas vertentes, tanto o professor que é ligado à papelada ou o sistema que é ligado à papelada, tanto um como o outro falha com o principal, o peixe. O peixe é seu aluno, dê importância a ele. Sem o aluno, não existe escola. Se não existe escola, não tem professor, não tem salário para professor. O mais importante numa escola é o aluno. É em torno dele que tudo funciona. Vai numa escola em época de férias e vê o que acontece lá dentro. Nada. Sem aluno a escola não funciona, não existe vida, não existe objetivo, não existe razão de ser.